Graças e paz, amados irmãos, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Aleluia, Deus é bom, amém, tudo certo aqui com a conexão, amém, tive um probleminha aqui com a internet, amém, mas bom dia, Manuel, bom dia, Giovanni, Jair, amém, que bom, estão me ouvindo, né? Aleluia, graça e paz, eu declaro sobre você o favor, a bondade, a misericórdia do Senhor que te acompanham, que te protegem todos os dias da sua vida, e não será diferente hoje, amém? O Senhor é aquele que está perto, aquele que está do lado, aquele que está em você. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós estamos no Salmo 124, amém? E eu preparei aqui, amém, para você, vou ter que olhar meio de lado aqui hoje, mas aleluia, para poder ler o Salmo com você, amém? Aleluia. O Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Aleluia, amém. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que salmo lindo, amém. É um salmo de grande expectativa, amém, pelo livramento de Deus, e conta com a realidade da presença de Deus ao nosso lado, amém. Como isso é importante, né? A presença de Deus, você ter consciência da presença de Deus. Onde você está, Deus está. Deus não está num lugar distante, Deus não está nos céus, Deus está onde você está, porque Ele habita em você. Amém? Se não for o Senhor, você pode, amém, imaginar, se não for o Senhor na nossa vida, onde nós estaríamos? Ora, Israel que o diga, disse o salmista, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos devorado, teríamos sido presa nos seus dentes, mas o Senhor nos livrou de todo mal, e o Senhor nos livra de todo mal. Amém? Nos livra de todo mal. Podemos ter fé, podemos ter expectativa correta de que cada dia o Senhor nos leva a novos níveis de conhecimento da sua presença e proteção na nossa vida. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, passou por situações muito difíceis, como Davi. Davi também passou por situações bem apertadas, bem difíceis. E Paulo disse a Timóteo, seu filho, assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Imagina você, investiu em tantas pessoas, caminhou tanto tempo, deu alimento. O apóstolo Paulo era profundo na palavra, era alguém conhecedor, amém, com profundidade das realidades espirituais. Ele teve o mistério de Cristo, de Deus revelado, Cristo em nós, a esperança de toda a glória. Ele viu a igreja, ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas que ele não pôde falar para nós, e no seu caminhar na terra, em determinado momento, sendo julgado, todos o abandonaram, todos, ninguém ficou perto. Ele realmente foi deixado sozinho, e ele diz que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Então veja que Paulo, ele disse, todos me abandonaram. É muito ruim quando você coloca expectativas nas pessoas ao ponto de achar que são pessoas que, de fato, transformarão a sua vida, são pessoas que levarão você ao crescimento. Deus usa pessoas, relacionamentos, circunstâncias, mas o seu verdadeiro crescimento está em Cristo Jesus.
É ao olhar para Cristo Jesus e enxergar a glória de Cristo Jesus que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Não existe uma transformação mais poderosa do que a transformação de contemplar Jesus. Você o contempla na palavra. Você vê Jesus na Bíblia. Amém? É na Bíblia que você vê Jesus. Você não precisa ter uma visão angelical de Cristo Jesus, não precisa ter alguma coisa espetacular para que você possa dizer, eu vi Jesus. Nada disso. Claro que Jesus pode aparecer a alguém, ele é o Senhor. Mas nós temos a palavra nos foi dada para enxergarmos Jesus. Quando o pão é partido, os olhos se abrem. Amém? Nós vemos isso quando Jesus entrou na casa daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Lembra disso? Jesus aparece ao lado deles, primeiro dia da ressurreição. Cristo Jesus pergunta porque eles estavam tristes, eles se admiram porque Jesus não sabia das coisas e Jesus passa a narrar nas sombras da velha aliança as realidades da nova aliança. E o coração deles ardia. Mas Cristo só foi visto e revelado aos olhos dele quando o pão foi partido. O pão é a palavra. Quando a palavra é partida, dada a nós, então Cristo é visto. Aleluia. Amém? Bem, mas olha o que Paulo disse. Então o Senhor me assistiu. Aleluia. O Senhor nos assiste. O Senhor sempre está conosco. Jesus disse, eu nunca vos deixarei sós. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você sabe que o Espírito Santo foi nos dado para sempre, para sempre. Jesus disse, ele estará convosco para sempre. Para sempre é para sempre. Amém? Na eternidade futura, ele estará conosco para sempre, porque fez de nós morada de Deus. Amém? Nós simplesmente nos uniremos como uma cidade, mas a habitação do Espírito é permanente em nós para sempre. Paulo segue dizendo um texto que é muito importante você guardar esse texto, querido. Eu declaro esse texto constantemente sobre a minha vida e aconselho você a fazê-lo também. Ele, em 2 Timóteo 4,18, ele diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não é lindo isso? Então veja, foi o Senhor que nos salvou. Foi o Senhor que nos escolheu. Paulo está dizendo, ele também me livrará de toda obra maligna. Aleluia, o Senhor vai te livrar de toda obra maligna, de toda pessoa enviada pelo diabo, tentando, atrapalhar a sua vida, o seu negócio, de toda traição, de toda falsidade, de todo homem mau. O Senhor te livra de todo mal, de toda obra do diabo, de toda ação maligna, de toda enfermidade, de todos os pensamentos de morte, de toda depressão, de todo medo. O Senhor te livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Bem, ele me livrará, é uma convicção, e me levará salvo para o seu reino celestial. Então veja, o Deus que nos salvou é o Deus que nos mantém salvo, é o Deus que nos conduz no triunfo e é o Deus que nos levará para o reino celestial. Aleluia, amém? Então ele veio nos buscar, ele nos coloca no caminho e ele nos protege nesse caminho e certamente chegaremos ao reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém? Então não tenha medo. Não tenha preocupações quanto ao dia. Basta o dia o seu próprio mal, disse o Senhor Jesus. Mas você pode orar dizendo, Senhor, livra-me do mal. Jesus ensinou isso. Livra-nos do mal. O Senhor, então, nos livrará de toda obra maligna. Amém. Que conforto, que segurança. Amém. Paulo também escreve aos Filipenses. Ele estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. E ele disse assim, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amém? Então não são cadeias exteriores, não são problemas ao nosso lado que nos impedirão de se alegrar no Senhor. Porque a nossa alegria
está no coração, está no espírito, amém? É a alegria do Senhor na nossa vida. Ele é um Deus alegre, é um Deus, diz Sofonias, que no nosso meio ele salta de júbilo. Já viu a imagem de Deus? Um Deus que se alegra de maneira expressiva, amém? Que salta de alegria, amém, no nosso meio. E Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então veja, não andeis ansiosos de coisa alguma. No verso anterior, ele diz, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Bem, perto não significa que o Senhor está voltando. Ele está voltando, Maranata, mas não significa a brevidade do tempo, mas que ele está do lado. No grego aqui a expressão é, ele está do seu lado. Amém? O Senhor está com você. A mesma coisa que Paulo experimentou quando escreveu a Timóteo. O Senhor me assistiu. O Senhor esteve comigo. O Senhor. E se o Senhor está com você, você não precisa temer o abandono de pessoas. Você não precisa temer os problemas, os inimigos, porque o Senhor está com você. Saber que o Senhor está conosco é a segurança para a nossa alma. Isso nos dá uma fé fortalecida e isso também produz em nós o milagre do Senhor. O milagre do Senhor. A Bíblia diz que Deus era com José. José foi vendido como escravo lá no Egito, lembra disso? Um jovem teve que aprender a língua. Imagina as dificuldades, escravo, nunca tinha trabalhado daquela maneira, mas a Bíblia diz que Deus o prosperou em tudo que ele fazia. E a prosperidade é porque o Senhor era com ele. Então a prosperidade é saber quem está conosco. Amém? É saber se Deus está com você. Se você crê que Deus está com você, você vai prosperar em todas as coisas. Ele foi lançado no calabouço. Mesmo assim, a Bíblia diz, tudo que ele fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Então saber que o Senhor está comigo é, de fato, uma segurança que me leva a prosperar em todas as coisas. A Bíblia fala, quando Deus chamou Moisés, e Moisés falou, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para falar ao povo? Né? Quem sou eu para falar a Faraó, Senhor? O que o Senhor está me pedindo? Quem sou eu? Deus lhe responde assim, eu irei com você. Eu irei com você. Então, independentemente daquilo que Deus chamou você a realizar, Deus que está em você, que te conduz, que te livra do mal, te levará a salvo, amém? Para cumprir o propósito que ele mesmo estabeleceu na sua vida. E a sua entrada no reino celestial será uma entrada gloriosa, amém? Porque ele está fazendo isso, amém? Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é tudo, é Cristo Jesus. Amém? Não coloque expectativas elevadas nos homens, não coloque, você vai se ferir muito. E se colocar, vai ter que se frustrar. Deus vai permitir que você se frustre com relacionamentos, não para que você fique mal, triste. Deus quer vê-lo alegre, amém? Deus faz isso para que você coloque o foco certo, o foco no Senhor e não nas pessoas. O profeta Jeremias diz que aquele que faz do braço mortal a sua confiança e coloca expectativa no homem, esse, diz ele, verá o bem passar, mas como um arbusto solitário no deserto ele vai ficar. Quando o bem vier, ele não vai perceber. O tempo passa e ele não percebe o favor de Deus. Por quê? Porque ele pôs a sua confiança no homem. Assim você não pode pôr a sua confiança em você mesmo, porque você também é homem. Não pode fazer do seu braço mortal, da justiça própria, apoiar-se no seu desempenho para que você obtenha favor de Deus. Não. O favor é Cristo na nossa vida, amém? Temos o favor porque temos Jesus. Então, não andar ansioso começa por saber que Deus está perto. Deus está perto. Deus está do meu lado. Deus está comigo. E porque Ele está comigo, então, eu posso descansar. Amém? Eu posso dizer, o reino das trevas, para o diabo, para os obstáculos, eu sei
em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Eu sei que, por certo, o Senhor se levanta ao meu favor. Eu sei que Ele está comigo. Se o Senhor é comigo, quem será contra mim? Se o Senhor está comigo, que poderá me fazer o homem? Se o Senhor está comigo, ainda que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, eles não me queimarão. Amém? Talvez você já tenha passado pelas águas, né? Já tenha tido alguma dificuldade aí, né? E quase morreu nas águas, mas foi salvo. Muitas pessoas tem uma história de quase afogamento, mas você já ouviu falar de pessoas que passaram pelo fogo e não sofreram nada? Você não encontra essas histórias, amém? Mas Deus diz, se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei ficou tão indignado porque eles não se prostraram diante de Nabucodonosor, eles não negociaram valor nenhum, e eles disseram para o rei, ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, amém, amém, mas se ele também não quiser nos livrar, amém também, mas não nos prostraremos diante dessa estátua. Uau, que atitude, amém? É assim, atitudes realmente de confiança em Deus que promovem grandes milagres, grandes milagres. A Bíblia diz que eles aumentaram o calor daquela fornalha em 7 vezes, a tal ponto que os homens fortes que levaram os jovens acorrentados, quando foram lançar os jovens na fornalha, eles morreram. Tamanha intensidade do calor, os homens morreram. Mas os jovens passeavam no meio da fogueira, da fornalha, e havia ali com eles um quarto homem. Quando o rei viu um quarto homem, ele diz, e a imagem dele é semelhante ao Filho dos Deuses, quer dizer, Jesus estava ali. A única coisa que queimou naquela fornalha foram as cordas que prendiam aqueles jovens, amém? Então, quando você passar por meio da fornalha, a única coisa que vai queimar é aquilo que te impede de avançar, aquilo que te paralisa, aquilo que impede você refletir a glória que está em você, o ouro que está em você, aquilo que impede você de enxergar novos horizontes em Deus, aquilo que está impedindo você de ser o que você nasceu para ser nele, em Cristo Jesus. A única coisa que vai queimar nessas provações é isso, amém? Aleluia. E você vai ter cada vez mais milagres para contar. Não temas. Não ande ansioso, faça sim conhecidas diante de Deus todas as suas petições, mas uma vez que você faz conhecida a sua petição, confie que Ele está cuidando, confie que Ele está protegendo, confie que Ele fará o melhor. E diz Paulo, e a paz de Deus, que excede o entendimento. Você não consegue compreender a paz com a mente. Não dá para definir a paz, você não consegue pintar um quadro perfeito da paz. Amém? Ele vai guardar o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Então, quando você é capaz de saber que Deus está perto, não fique ansioso. Ele está do lado. Amém? Ele nunca vai te deixar. Ele sempre está do lado. E faça conhecida diante dele todas as suas necessidades, petições, porque ele cuida de você. E aí a paz, como uma guarda, né, uma guardiã, vem guardando o seu coração e a sua mente. Você vai perceber paz em meio às tempestades, paz em meio às dificuldades da vida. Amém? Você vai ter a paz é divina, porque é Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus. Por isso que Paulo, quando segue nessa sequência, né, de estar alegre, perto está o Senhor, não fique ansioso, faça conhecido das suas preocupações, dos seus temores, dos seus medos, seja como Davi, expõe assim os seus sentimentos para o seu Pai com todo o coração. Você tem que derreter sim o seu coração diante dele, tem que ser franco, sincero diante dele. Bem, faça conhecido com ações de graças, lembrando que Ele é Deus, que Ele te livra do mal e que Ele te conduz a salvo para o reino celestial. A paz vem, guarda você, protege você. Toda vez que a paz é atingida por pensamentos de medo, por pensamentos de preocupação, declare que o Senhor está cuidando, você colocou nas mãos dele. Aí Paulo segue dizendo, finalmente, então, depois de todas essas coisas, irmãos,
pense corretamente. Pense, você determina pensamentos, amém? E não pode determinar sentimentos. Sentimentos são consequência do que nós pensamos. Ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja, você tem que pensar certo, amém? Você tem que assediar os pensamentos certos da palavra de Deus. Toda palavra é a verdade, amém? Você tem que declarar que você é o justo, que a virtude no seu coração, pela presença do Espírito Santo, a virtude se reflete em poder, em caráter transformado, amém? Que você é um com Cristo Jesus e por causa disso os seus pensamentos se harmonizarão à palavra de Deus. Você vai perceber que a paz se torna cada vez mais permanente. Você se torna mais consciente da paz quando pensa corretamente. As pessoas são derrotadas porque pensam errado. Pensam errado. Não pense errado. Não aceite pensamentos errados. Resista aos pensamentos errados, resista aos pensamentos que roubam de você a fé, a paz, a esperança, o amor. Resista a isso. A Bíblia diz, e eu creio, amém? É assim que você tem que fazer. Tem que ser radical com a fé, radical como aqueles jovens que falaram para o rei, não nos prostraremos. Bem, muitas pessoas talvez pensassem assim, naquela situação, bem, que custa? Nós não adoramos esse Deus tolo. Nós não adoramos essa estátua. A gente só vai se abaixar para não ter problemas com o governo, para não ter problemas com o rei, para não ter problemas com o império. Afinal, não vamos causar problemas, né? Para que a gente vai polemizar? Podemos viver em harmonia com essas coisas. Deus sabe do nosso coração que nós não se importamos com isso. Não. Eles disseram, Deus, se nos livrar, tudo bem. Mas se não nos livrar, tudo bem também. Nós não nos prostraremos, porque estava escrito na lei, simplesmente isso, não adorarás outros deuses. Prostrar-se traz o sentido de reverência e adoração. Não negociaram, amém? Não negociaram, e era a lei. E por causa disso, Deus realizou grande milagre. Imagina você que vive agora na graça, na realidade da nova aliança, amém? Não negocie, não aceite pensamento do diabo. Não aceite as coisas do mundo que vem como um belo convite. Não, rejeite essas coisas. Siga o Espírito Santo que habita em você. Amém? Em nome de Jesus, tenha os pensamentos certos. Eu declaro em nome de Jesus, favor do Pai, que nós não merecemos, que te protege, que te guarda nesse dia, que o Senhor é o que te livra de todo mal, de toda expectativa maligna, de ciladas que o diabo queira armar na sua vida, que ele quebre, como o laço do passarinheiro se quebre, como prisões sejam despedaçadas, amém? Prisões, às vezes, da sua alma, prisões no seu corpo, como enfermidade, vícios que roubam de você a paz. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, declare que o Senhor é o meu auxílio. O Senhor está do meu lado. E se não for o Senhor, o que seria de nós? Mas Ele está conosco, amém? Ele te salvou até aqui e continuará te mantendo saudável. Ele continuará te mantendo protegido até o reino celestial. Amém? A Ele toda a glória. Amém? Hoje eu estou aqui em Curitiba, logo mais teremos a nossa reunião de capacitação dos pastores. Amém? Em nome de Jesus, Deus te favoreça mais e mais. Um bom dia, na graça do Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau.